Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje aqui juntos novamente com a equipe Unir para discutir uma temática que é muito bacana, muito importante, né? Que vamos falar aqui sobre guia, interpretação tátil e comunicação áptica para pessoas com surdo-cegueira. Bom, agradeço a presença dos nossos alunos de psicopedagogia e também dos nossos ouvintes que estão aqui para acompanhar essa temática que é tão importante, aqui em especial para o nosso aluno, né, psicopedagogo, futuro psicopedagogo, que vai atuar, né, com o público que compreende a educação inclusiva, entre eles o surdo-cego. Para tratar essa temática, né, pessoal, ninguém melhor do que o Hélio Fonseca, tá? Que ele é tradutor, intérprete e guia-intérprete de Libras tátil e comunicação áptica. E também a Daisy Guedes, que é tradutora, intérprete, professora de Libras, especialista em comunicação e a nossa intérprete na instituição, que atua conosco aqui na área Unir. E temos a presença do Robson Erivelto, que também é intérprete na instituição e que hoje vai aqui acompanhar a live fazendo a interpretação. Bom, boa noite ao Hélio Fonseca. Nós já conversamos um pouquinho ali nos bastidores e, mais uma vez, eu agradeço a sua presença, agradeço por você ter disponibilizado este tempo para vir conversar um pouquinho, né, com os nossos alunos, com a comunidade em geral, frente a uma temática de tanta relevância, e agradeço a presença também da Daisy e do Robson, que hoje aqui vamos, né, trazer... acredito que para muitos as informações, o conhecimento que vai ser discutido aqui vai ser algo novo, porque não é tão comum assim a gente, né, discutir, falar sobre comunicação áptica, falar sobre a surdo-cegueira. Então, Hélio, muito obrigada por estar conosco nesta noite. Tá? Boa noite a todos e todas. Obrigado, professora Valéria, pelo convite. Quero agradecer ao NIR também pelo convite. E agradecer a Daisy, que foi o meu contato, para que eu pudesse estar aqui nessa live. E agradecer ao Robson aí, meu parceiro de trabalho, que está fazendo a interpretação aqui dessa live. Obrigado mesmo. Eu gostaria de verdade de ter o Carlos ou algum outro surdo cego aqui comigo nesse debate, que ia ser bem mais interessante, né? Mas devido a esse período de pandemia... nós estamos se encontrando pouco, né? E até porque esse horário também é um horário que bate com o meu horário de trabalho. Agora, nesse momento, eu estou aqui na TV Cultura, aqui em São Paulo, né? Às 9 horas da noite eu faço o jornal aqui, então eu cheguei um pouquinho antes para fazer essa live e depois começar o meu trabalho aqui na TV Cultura, né? O Carlos, ele foi o primeiro surdo-cego que eu tive contato há mais ou menos 13 anos atrás. E eu comecei a estudar a guia interpretação, a surdo-cegueira, por causa dele, por influência dele. Então, se ele estivesse aqui, com certeza ele falaria com mais propriedade de alguns assuntos do que eu. Mas o que tem para hoje é o Hélio Fonseca. Então, que bacana. Terei eu aqui. Hélio, antes de sair, né, porque eu vou deixá-los, eu estou aqui para apresentá-los, vou acompanhar também ali pelo YouTube, mas antes de sair eu quero fazer um comentário a partir dessa sua fala, né, que você diz que a partir desta pessoa que, né, fez parte aí da sua vida, que você foi se debruçar para estudar, para avançar aí na compreensão sobre a surdo-cegueira. E o meu comentário vai justamente para todos os nossos alunos, que muitas vezes a gente acha assim, né, que a gente tem que estar preparado, que a gente tem que saber tudo, né, que a gente tem que dominar tudo da inclusão, tudo de cada especificidade da deficiência, e eu gostei muito da sua fala que mostra que a nossa vida é um constante aprendizado, né, então por mais que a gente tenha aí conhecimentos, vão ser os desafios, né, cada pessoa que vai passar pela nossa vida, que vai exigir algo de nós, e aí nós vamos buscar, né, nos aprofundar cada vez mais e avançar, para que a gente possa cada vez mais fazer um trabalho aí, né, efetivo e inclusivo de fato. Eu achei muito pertinente a sua fala, porque é algo que a gente bate muito, né, porque às vezes os alunos, eles
eles têm a compreensão que eles têm que saber tudo, né? E que uma vez graduado, que ele não precisa estudar mais, pelo contrário, né? Aí que ele precisa continuar estudando cada vez mais para que ele possa sempre aí atuar com qualidade no seu trabalho, né? E garantir realmente ali o respeito pela pessoa com deficiência que precisa tanto de profissionais que atuam, né, na área da inclusão, na área da psicopedagogia, que se relaciona um pouco. Então, muito obrigada pela sua fala. Eu vou deixar vocês agora, vou deixar você em ótimas mãos, né, com a Deise, para que vocês possam aí tocar essa discussão. Vou acompanhar dos bastidores. E, pessoal, acho que caiu aqui o Robson, né, na net, mas não se preocupem, que caso ele não consiga retornar, amanhã mesmo a gente já disponibiliza com, né, toda a live com intérprete de Libras gravadinho para vocês, mas ele já está tentando a conexão e logo, logo ele está de volta, tá bom? Então, ó, um grande abraço a todos, uma excelente live, uma excelente noite de muito aprendizado. Até mais. Até mais, obrigado, Valéria. professora. Obrigada. Bom, pessoal, antes eu quero agradecer mais uma vez a presença de Hélio. Para quem não conhece, ainda não conhece o Hélio, ele é uma referência não só na área da surdo-cegueira, mas também dentro da comunidade surda, né, como um todo. Não só como guia intérprete, mas como intérprete de Libras. Há mais de 15 anos, né, Hélio? Está na jornada aí. Mas antes mesmo de começar, eu gostaria de fazer uma pequena descrição da minha imagem e também do nosso intérprete, porque nós temos alunos que têm deficiência visual, têm baixa visão. Então, meu nome é Deise, eu estou na janelinha de cima, um quadradinho de cima, tá? Eu tenho os cabelos próximo aos ombros, com algumas luzes, uso óculos, um óculos clarinho, e o fundo aqui atrás está claro também, e eu estou com uma camisa azul com um laço do lado direito. E aqui embaixo tem o nosso intérprete de Libras. O homem está vestido de camiseta preta, tá, com fundo branco atrás, para melhor visualizar a sinalização dele. Cabelos curtos, pretos, e acho que é isso. Com você a palavra, Hélio. Quer se descrever? Boa noite a todos. Bom, eu sou um homem, eu tenho 40 anos, aliás, tenho 39, é que eu gosto de acelerar as coisas, mas esse ano eu faço 40 anos, eu estou com um blazer preto, eu tenho barba, minha barba não é tão grande, tá? Eu sou calvo, tô ficando careca, tenho cabelos pretos e pele morena. Eu não sei exatamente como que a gente vai fazer a dinâmica, se você vai fazer perguntas e respostas, se eu posso ir falando e você vai fazendo alguma intervenção, como é que vai ser, né? A gente vai batendo papo. Eu quero começar, eu vi que você falou um pouquinho já no início, como foi o seu contato com o Carlos, e isso, mesmo a gente que não conhece vocês pessoalmente, a gente percebe que existe um vínculo forte entre vocês. Mas antes de chegar nesse contato com o Carlos, eu li até no seu livro que vocês tiveram, acho que foi um workshop lá nas Filipinas, que foi um evento realizado pela Aptco, se eu não me engano, Aptco, é assim que se fala. Isso, assim mesmo. Realizado pela Aptco da Noruega, mas só que o evento foi na Filipinas em 2013. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência, porque a partir dali que tomou uma grande proporção o trabalho que você já efetuava nos bastidores, né? Porque quando entra para todo mundo ver é uma coisa, mas nos bastidores é totalmente diferente. A trajetória é cheia de conquistas e derrotas, né? E depois as pessoas só veem o resultado, né? Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu só fazer uma introdução em relação à questão do Carlos, que eu comecei a falar, né? Eu conheci o Carlos em 2013, e aliás, em 2013, há 13 anos atrás, desculpa, conheci ele há 13 anos atrás, e o Carlos, ele é um surdo cego que nasceu surdo e com o passar do tempo ele foi perdendo a visão. Então ele é uma pessoa que ele tem uma identidade, que ele tinha uma identidade, aliás, uma identidade surda,
E com o passar do tempo, ele se tornou uma pessoa surdo-cega. Então, quando a gente está falando da surdo-cegueira, nós temos aí um campo muito vasto de tipos de surdo-cegueira. Porque quando nós pensamos assim, a pessoa ela é surdo-cega, é tudo igual. Não, não é tudo igual. É mais ou menos como acontece nas áreas das deficiências auditivas. Nós temos aquelas pessoas que são deficientes auditivos, que perderam a audição, e aí ele tem, às vezes, a influência e uma cultura ouvinte, vamos dizer assim, e depois ele perdeu a audição, ele vai usar uma leitura labial, ele vai interagir através da língua portuguesa. E nós temos aí surdos, pessoas surdas, aliás, comunidade surda, pessoas que já nasceram surdas e têm como base a língua de sinais. Tem uma cultura surda e tem como base a língua de sinais. Então, tem esses dois grandes grupos. Na surdo-cegueira, acontece algo parecido. O que diferencia são as formas de comunicação, porque na surdo-cegueira, nós temos pessoas que nasceram surdas e depois ficaram cegas. Nós temos pessoas que nasceram cegas e depois ficaram surdas. Nós temos pessoas que já nasceram surdo-cegas e nós temos pessoas que se tornaram surdo-cegas. Então, olha quantas nuances aí, olha as diferenças de cada pessoa, porque nós temos uma cultura cega, nós temos uma cultura surda, nós temos uma cultura surdo-cega, nós temos uma cultura de pessoas que se tornaram... são muitos grupos aí no meio, né? E quando nós estamos falando desses vários grupos, nós temos várias formas de comunicação com esses grupos. O Carlos, por exemplo, ele é um surdo cego que ele usa Libras tátil. Isso que o Robson está fazendo, né? Mas de uma maneira tátil, né? Ele precisa tatear a mão da pessoa para entender aquilo que está sendo falado. E aí nós temos um outro grupo de pessoas surdas que tem ainda um resíduo visual, de pessoas surdo-cegas, perdão, que tem um resíduo visual que ele vai usar Libras em campo reduzido. É a língua de sinais que o Robson está fazendo, só que de uma maneira menor, de uma maneira reduzida. Então, não pode ser sinais muito expansivos, tem que ser uma língua de sinais mais reduzida. Só que aí nós temos esses dois tipos de comunicação que eu citei agora, Libras tátil e a Libras em campo reduzido, geralmente é usado por pessoas que eram surdas e depois ficaram cegas. Eles vão usar essas formas de comunicação. Só que nós temos outras dezenas de comunicações que são usadas a partir ou da língua escrita do país ou da língua falada do país. Porque tem pessoas que são... Eu falei dos surdos cegos, que eram pessoas surdas que depois foram ficando cegas, que ainda tem um resíduo visual, que usa Libras em campo reduzido. Mas nós temos pessoas que nasceram, aliás, que ficaram cegas, que nasceram cegas e depois foram perdendo a audição, que ainda usam o resíduo auditivo para interagir também socialmente. Então, quando a gente está falando da surdo-cegueira, nós temos aí várias formas de se comunicar e várias formas de interagir. O que aconteceu nas Filipinas foi o seguinte, aí eu entro na sua pergunta que você fez, que realmente para nós foi um divisor de águas, né? O Carlos, eu já fiz Libras tátil, já sabia me comunicar através da Libras tátil, mas eu achava a Libras tátil uma forma limitada de passar algumas informações nesse tipo de comunicação. Eu falava assim, olha, a comunicação em língua de sinais, ela não se dá somente pelas mãos, ela vai se dar através das expressões faciais, expressões corporais. Então, tem toda uma comunicação que dentro da língua de sinais a gente nem chama de não verbal, mas tem todo um complemento na comunicação através das expressões que na Libras tátil o surdo cego não vai perceber isso. E quando nós fomos para as Filipinas,
Nós saímos do Brasil com uma ideia assim, a comunicação só pode acontecer na mão. Nós pensávamos dessa forma, nós agíamos dessa forma, mas a nossa mente já estava começando a mudar em relação a esses conceitos. A gente já estava assim, só a mão não dá conta. A gente já pensava nisso. Só a mão não dá conta. Se só a mão não dá conta, quais são as estratégias que a gente vai usar para complementar essa informação? O Carlos e eu, nós já tínhamos essa inquietação dentro de nós. Só que nós éramos muito podados quando nós íamos falar sobre o assunto. Geralmente as pessoas falavam assim, não, é só na mão, acabou. Não, é aí mesmo, é aí. Eu posso tocar em outras partes do corpo do surdo-cego? Não pode tocar. A gente ouviu isso durante anos, e não foram poucos anos, tá? E já fomos até repreendidos em alguns eventos que nós participamos aí, onde eu estava fazendo algum tipo de comunicação na perna do Carlos, em alguma outra parte do corpo do Carlos, nós já fomos até repreendidos em algumas situações assim. Quando nós fomos para as Filipinas, nós conhecemos a Catarine. A Catarine, ela é dessa instituição que você citou, lá na Noruega, né? E ela foi a mulher que criou a comunicação áptica na Noruega. Ela aprendeu com a Rita. A Rita, ela é a que criou a comunicação áptica no mundo, que ela é da Finlândia, a Rita, que todas elas estão sendo citadas no livro. E a Rita, quando ela pensou em comunicação áptica, ela pensou assim, pessoas ouvintes e videntes que perderam a visão e a audição. Quando ela ensinou para a Catarine, que é da Noruega, a Catarine, ela pensava assim, bom, eu não trabalho com pessoas ouvintes e videntes que se tornaram pessoas surdo-cegas. Eu trabalho com surdos que se tornaram cegos. Então, a comunicação áptica que foi criada pensando num público não vai se adequar a esse outro público. Então, a Catarina, ela pensou numa comunicação áptica, numa comunicação no corpo, através do toque, dentro dessa perspectiva surda que se tornou uma pessoa surdo-cega, aliás, né, que perdeu a visão se tornando uma pessoa surdo-cega. Uhum. Quando nós chegamos nas Filipinas, o Carlos e eu, eu olhava e falava para o Carlos, o pessoal aqui não faz sinais só na mão, está usando o corpo, está usando... E o Carlos, como é que é isso? E nós conhecemos a Catarina. E a Catarina falou assim, se vocês quiserem aprender a comunicação áptica, o evento tem uma semana. Todos os dias, quando terminar o evento, a gente fica ali 1 hora, 2 ali no hall do hotel, tem umas poltronas ali, e eu vou ensinar para vocês. E aí não era somente eu, né? Tinha um grupo de brasileiros junto comigo, né? E nós sentávamos lá, e ela ia ensinando no livro dela, ó, isso aqui tal, todo o conceito do que é a comunicação áptica, usando a partir da Libras Tátil, usando como base a Libras Tátil, e complementando a informação no corpo do surdo-cego através da comunicação áptica. Nossa. E foram, assim, uma semana de estudo com ela. Ela foi, assim, como é que eu posso dizer, muito gentil, uma pessoa muito prestativa, uma pessoa que se deu ali, que ela poderia acabar o evento e ir para o quarto do hotel dormir, porque estava todo mundo cansado, né, de passar o dia interpretando, mas não. Ela ficou ali nos ensinando. Depois que nós voltamos para o Brasil, ela continuou falando com a gente ainda. E na época, em 2014, quando teve a Copa do Mundo, que eu acho que o nosso trabalho deu um boom, né, que a gente foi chamado para vários programas de TV e tudo mais, divulgando a comunicação áptica, a comunicação áptica começou a ganhar notoriedade no Brasil. As pessoas me perguntam assim, né, Hélio, foi você que trouxe a comunicação áptica para o Brasil? Eu sempre respondo que não, porque assim como eu, de uma maneira meio intuitiva, já usava alguns sinais no corpo do Carlos, eu tenho certeza que tem outros guias internos que já faziam isso também antes de 2014, até muito antes de 2014. Até porque... Só que quando as pessoas falam assim, foi você que divulgou a comunicação áptica no Brasil? Aí eu respondo que sim, porque antes de 2014, ninguém conhecia a comunicação áptica, e a partir de 2014, as pessoas começaram a entender o que é comunicação, começaram a conhecer a comunicação áptica. Ô, Hélio. Oi, olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Hélio, você me escuta? Eu estou ouvindo.
Então tá, então vamos aproveitar a oportunidade, enquanto o pessoal está se reorganizando, resolvendo os problemas técnicos. Você tem alguma história marcante que, ao longo de toda a sua experiência aí, você considera válido compartilhar para os nossos alunos do curso de psicopedagogia? Bom, eu posso só esclarecer o que é a comunicação áptica antes, porque eu falei tanto de comunicação áptica que eu não expliquei o que é. Tá. Ó, fique à vontade, se porventura acontecerem outros problemas técnicos, o momento é seu e a gente sabe que você tem muito a contribuir, então pode ir compartilhando e dando as explicações que você considerar necessárias, tá? Tá, eu só não quero ficar sozinha aqui, tá? Fica alguém comigo. Tá bom. Bom, vamos lá. E aí eu falei tanto, né, sobre a comunicação áptica, como eu descobri a comunicação áptica, o Carlos e eu, então, nós, como eu havia falado antes, nós descobrimos lá nas Filipinas, né, através da Catarine, que é uma guia intérprete da Noruega, escritora também. E a comunicação áptica, o que é a comunicação áptica? É quando você consegue passar uma informação rápida ou transmitir ou complementar uma informação no corpo do surdo-cego, sem usar as mãos. Aí você fala assim, Hélio, mas por que isso, né? Às vezes você tem que passar uma informação muito rápida nas costas dele, enquanto ele está se segurando na mão de outra pessoa se comunicando. Então ele está ali conversando com a pessoa, eu posso perguntar para ele se ele quer um café, se ele quer uma água, se ele quer comer alguma coisa. Além disso, quando ele está conversando ali, segurando na mão da pessoa, eu consigo complementar a informação de que maneira? Passando as expressões que a pessoa está fazendo ali, a pessoa que está dialogando com ele, quais são as expressões da pessoa? O Carlos falou assim, Hélio, a pessoa chega para mim e fala assim, ó, olá, ou oi, alguma coisa assim, eu não sei como é que está a expressão dele, eu não sei como é que está a expressão da pessoa para eu ter a mesma reação. Se a pessoa está sorrindo, porque se a pessoa chegar para mim e fizer um olá sorrindo, eu sei que ela está sorrindo, eu vou retribuir isso de que maneira? Sorrindo. Se a pessoa fizer um olá triste, eu vou fazer um olá triste e perguntar o que aconteceu. Se a pessoa fizer um olá bravo, então a comunicação áptica ela serve para isso, para complementar essa informação que está sendo passada através da Libras Tátil, no caso do surdo cego que usa Libras Tátil. Se ele usar outras formas de comunicação, a comunicação áptica sempre vai vir complementando a comunicação principal que ele usa no dia a dia. Ou para passar uma informação rápida, como eu falei anteriormente. Então, o Carlos, ele voltou a ter expressões na hora que ele está interagindo com as pessoas. Porque quando ele interagia com as pessoas antigamente, ele estava ali fazendo a Libras Tátil ali na mão e ele ficava com aquela cara neutra, que a gente faz, aquela cara séria, neutra, né? Ele não tinha... Às vezes a pessoa estava rindo, a pessoa estava tendo reações diversas e a cara dele estava sempre a mesma. Quando a gente começou a colocar a comunicação áptica, isso trouxe as expressões do Carlos de volta, e não só do Carlos, né? Desde 2015, a gente aprendeu a comunicação áptica em 2014. Desde 2015, a gente já viaja pelo Brasil ensinando comunicação áptica. E aí as pessoas que estão usando, tanto os surdos cegos quanto os guias intérpretes que estão usando, eles falam do resultado. Eu falo, o resultado é bem satisfatório. A gente está vendo os surdos cegos ampliando a possibilidade de interação social, de comunicação, e o resultado está sendo bem satisfatório, né? E aí, depois de anos aí dando palestras e cursos e formação e workshops na área da surdo-cegueira, a gente resolveu criar o nosso livro, né? Que é esse livro aqui. O nome dele é um pouquinho comprido, mas é esse aí, olha, Práticas de Interpretação Tátil e Comunicação Áptica para Pessoas com Surdo-Cegueira, tá? Esse livro, a gente está vendendo ele no nosso site, que é o site da intralibras.com, e aqui você tem mais detalhes da comunicação áptica, de comunicação com surdos cegos e tudo mais. Mas, aproveitando o comentário que a Lília fez sobre essa questão de histórias marcantes na minha vida, nós temos várias histórias marcantes, né? Primeiramente, o Carlos, quando eu conheci ele era uma pessoa muito fechada, né? Eu não sei se por causa da surdo-cegueira, a surdo-cegueira
começou a trazer isso para ele, né? Ele começou a se tornar uma pessoa mais fechada, mais na dele. E quando a gente se conheceu, eu lembro que uma semana depois que a gente se conheceu, nós fomos fazer um passeio em um sítio entre amigos, né? E eu convidei ele para estar indo. E ele estava andando próximo à piscina, e era um dia de sol, né? E eu vi que ele não queria entrar na piscina. Ele já usava bengala na época, aquela bengala que os cegos usam. E eu falei assim, eu pensei assim comigo, né? Será que alguém já empurrou ele dentro da piscina, né? E aí todo mundo, você tá louco? Você vai empurrar o cara que é surdo cego dentro da piscina, né? E aí eu falei assim, por que não empurrá-lo dentro da piscina, né? Não tem perigo nenhum. A piscina é uma piscina que dá pé para ele. Então, eu acho que não vai ter problema em relação a isso. E ele estava passando perto da piscina e eu fui, empurrei ele na piscina. E ele saiu de lá muito bravo. Muito bravo mesmo, assim. Ele falava assim que você não tem educação, como é que você faz isso com uma pessoa surdo-cega? E aí eu falei assim, Carlos, você se machucou? Ele falou, não. Eu falei, você se afogou? Ele falou, também não. Eu falei, pessoas normais brincam assim. Se você quer ser meu amigo, eu vou te tratar como eu trato os meus amigos, normalmente. Eu não vou te tratar como as pessoas te tratam, que colocam você dentro de uma bolha e fica te protegendo a todo tempo e tudo mais. Então, se você quer ser meu amigo, eu vou te tratar assim. Agora, se você quer ser meu paciente, se você quer ser alguma coisa do gênero, assim, né? Tipo, um cliente meu, aí sim eu vou te tratar de uma maneira diferente. Mas, se você quer ser meu amigo, eu vou te tratar assim. Ele pensou sobre isso, pensou e continuou andando junto comigo, né? Um tempo depois, nós fomos num parque aquático em São Paulo e tinha vários toboáguas, assim, enormes e tudo mais. E aí eu falei para ele assim, Carlos, e aí, o que você vai fazer? Ah, não, quero só ficar aqui na piscina, tal, só no básico, né? E eu falei, Carlos, mas tem um monte de coisa legal aqui e tal. Não, eu quero ficar só no básico. Aí eu falei para ele, olha, tem uns toboáguas enormes aqui, mas tem também uns escorregadores, assim, que não são tão grandes assim, são pequenos, deve ter aí uns 4 metros, assim, mas é coisa simples, você escorrega e cai na piscina. E aí ele falou assim, legal, me leva nisso então. Só que não tinha nada disso, né? Nós começamos a subir o toboágua, ele percebeu que nós estávamos subindo, porque eram muitos degraus assim e tal, né? E aí ele falou assim, eu não tô entendendo. Eu falei assim, não, porque nós estamos numa parte de baixo do parque e o parque tem uma parte de cima. Então, para a gente acessar essa parte de cima do parque, nós temos que subir essas escadas. E aí nós subimos, aí teve uma hora que teve um lance, assim, eu falei, chegamos, que eu vi que só tinha, tipo, 2 lances de escada, assim, depois que a gente tinha subido muito. E eu falei, chegamos, agora a gente vai subir a escada do escorregador de 4 metros. Mentira, era um toboágua enorme toboágua. Quando nós chegamos na porta do toboágua, o pessoal não queria deixar ele descer. O pessoal falou, não, ele não vai descer. O pessoal que eu digo, o pessoal do parque mesmo. Não, como é que um cara vai descer? Ele é cego. Eu falei, não, ele não é cego, ele é surdo cego, né? E aí o cara falou assim, ele é surdo e cego. Não, não vai descer, não vai descer. E aí depois que eu liguei para o gerente, liguei para a administração, liguei para todo mundo, o pessoal permitiu que ele descesse. E o Carlos lá sem entender nada. Eu falei, não, é que a fila tá demorando aqui e tal. Beleza. Eu falei para ele, eu vou descer primeiro e lá embaixo eu te espero. O cara vai te dar um toque assim. Você vai lá, cruza os braços, cruza as pernas e desce. Ele, não, mas por que eu vou cruzar os braços? Eu falei, para evitar algum acidente aí no escorregador. Eu sei que eu desci, quando ele desceu, era muito alto, muito alto, muito alto. Ele desceu. Quando chegou embaixo, ele estava muito bravo comigo. Ele falou, você é louco, você quer me matar, né? Você tá doido, né? E aí eu falei assim, gostou? Ele falou, gostei. Falei, e aí, vamos de novo? Ele, vamos. Ele conta que esse dia foi o dia que ele saiu da bolha, que ele rompeu a bolha. Que ele falou assim, a partir disso eu posso fazer aquilo que eu quiser fazer. Eu não vou ficar mais preso nessa bolha que a sociedade quer me colocar. Eu não estou falando que todos surdos cegos vocês devem empurrar na piscina, tá? Para depois não falarem que eu falei isso. Também não estou falando que todos surdos cegos você tem que empurrar de um toboágua. Mas eu percebi, eu sempre digo isso, não só para meus amigos surdos cegos, né? Mas para as pessoas com deficiência no geral que convivem comigo. Eu falo, esquece, eu vou sacanear como eu sacaneio meus amigos
eu vou brincar como eu brinco com os meus amigos. Então, assim, se não achar legal, tem a opção de desfazer a amizade e acabou, né? E a vida segue. Mas se for meu amigo, eu vou brincar como eu brinco com todo mundo, né? Depois disso, o Carlos já pulou de paraquedas. Aí ele me queria que eu pulasse junto. Eu falei, você tá louco, eu vou pular de paraquedas, tem amor à vida, eu não vou brincar com essas coisas, não. E vai com paraquedas no ar, ele, vamos pular. Eu falei, você não vai ver nada quando você pular, eu vou ver tudo, então eu não vou pular de paraquedas, né? E nós temos várias histórias, né? Eu queria, de fato, né? Eu estava até vendo, eu falei, acho que a gente podia escrever uma biografia aí, sei lá, minha e sua, e contar essas histórias, porque eu já tive que interpretar assalto, a gente já foi assaltado já, e eu tive que interpretar para ele, ó, a gente está sendo assaltado, entrega as coisas. Eu já tive que interpretar N situações, paquera, namoro e pedido de várias coisas, vamos dizer assim. Então, são várias situações que a gente já passou. E lá nas Filipinas, por exemplo, a gente passou por um tufão lá, nas Filipinas. Nós estávamos lá e o maior tufão dos últimos 50 anos das Filipinas. E nós estávamos lá, e na hora do tufão, eu falei, cara, você quer saber como que é um tufão? Quero. Eu falei, então vamos lá para fora. E ele, você tá louco, né? Aí eu olhei e falei, ó, tá seguro aqui, não tem nenhuma árvore voando, nenhum carro voando, dá pra gente sair aqui, né? Então, são várias histórias que daria tranquilamente aí 1 ou 2 livros aí para contar. Mas o Carlos, ele é muito radical, assim, depois disso a gente já foi para o Rio praticar stand-up. Ele gosta de andar, a gente já arrumou uma forma para ele andar de skate. Ele é bem radical. Eu falo para ele que ele conseguiu me superar nesse sentido, porque eu não consigo ser tão radical quanto ele, não. Eu estou ouvindo, mas está cortando, Deise. Está cortando? Não, eu só queria te perguntar. Pode falar agora. Tem muitas pessoas nos escutando. E como é que faz para ser um guia intérprete? Como é que funciona? Precisa saber Libras antes? Não precisa? Explica para quem está nos assistindo agora. Então, vamos lá, Deise. Hoje você discute muito essa questão dos saberes do guia intérprete. O que o guia intérprete tem que saber? Então, tem várias discussões em cima disso. Eu não vou falar aqui qual é a certa, qual é a errada, qual é a melhor, qual é a pior. O que eu sei é que existem várias formas, e quando eu digo várias, dezenas de formas de você se comunicar com o surdo cego. Hoje as pessoas falam assim, o guia intérprete, eu já vi discurso assim, o guia intérprete tem que saber todas as formas de se comunicar. E aí eu falo, tá, para que eu vou saber todas as formas se eu não vou usar todas com o público ou com aquele surdo cego que eu vou atender? Por que eu tenho que saber todas? A começar por aí. Aí as pessoas falam assim, o guia intérprete ele tem que saber braille, um exemplo. Tá, mas os surdos cegos que eu atendo não sabem braille, um exemplo. Então, se você me falar assim, Hélio, o que você precisa ter o que você precisa, qual é a formação que o guia intérprete tem que ter? Ele tem que ter uma formação dentro da especificidade daquele público que ele vai atender. Então, assim, primeira coisa, a surdo-cegueira, ela não é a soma de 2 deficiências, tá? Tem gente que fala assim, se eu sei Libras e sei Braille, eu sei trabalhar com surdo cego. Não, não é isso. Quando a gente está falando de pessoas surdas, são pessoas visuais. Quando a gente está falando de pessoas cegas, nós estamos falando de pessoas que são auditivas. Aí você pode até falar para mim, mas o cego tem essa questão do tato, tá? Mas é muito mais a questão auditiva do que do tato. Tanto é que tem cegos que nem aprendem o braille. Ele quer ficar só na questão do tato. E aí eu não vou discutir essa questão da audição, desculpa. Ele vai ficar só nessa questão da audição, e aí eu não vou discutir porque ele quer ficar só nessa questão da audição. É uma escolha dele. Surdos visuais, cegos auditivos. Quando a gente está falando de surdos cegos, nós estamos falando muito forte dessa questão do tato, dessa questão do toque. Nós estamos falando muito forte dessa questão do olfato, de perceber as coisas através do cheiro, e essa questão do paladar.
Aí você me fala assim, então você está me dizendo que quando a pessoa não tem uma deficiência, quando a pessoa tem uma deficiência sensorial, ele consegue desenvolver mais os outros sentidos? Não é que ou ele tem mais os outros sentidos, não é que ele tem mais, ele desenvolve mais. Se você treinar, é a mesma coisa o cozinheiro que treina o paladar, que ele coloca alguma coisa na boca e fala, olha, aqui tem alho, ele coloca uma carne, ele fala, aqui tem alho, tem pimenta, tem mostarda, ele fala todos os temperos que tem na carne, por quê? Porque ele treinou o paladar. Então, quando a pessoa treina a visão, no caso dos surdos, eles desenvolvem mais a visão. Não é que ele tem mais, ele desenvolve mais. No caso do cego, quando ele treina essa questão da audição, ele desenvolve mais. Mas não é que ele tem mais do que eu, é porque ele treina mais. E os surdos cegos, quando nós estamos falando de pessoas surdos cegas, geralmente são esses 3 sentidos. O tato, o paladar e o olfato. E essa questão do tato para o surdo cego é muito forte. Você só existe se você toca no surdo cego. Então, não é a soma das 2 deficiências. Não é surdo mais cego é igual ao surdo cego. Não é. É uma outra deficiência que é a surdo-cegueira, que é o surdo cego. Então, para eu preciso saber quais as formas de comunicação que aquele surdo cego usa para eu atender aquela pessoa, aquele indivíduo ou aqueles indivíduos, aquele público, né? Existe formação hoje aqui em São Paulo, tem uma instituição chamada ARINSA, que é parceira do Grupo Brasil, tá? Que é parceira da Abrasc. Eles oferecem cursos na área da surdo-cegueira. Aí eles vão dar uma noção de Libras tátil, de Tadoma, que é aquela leitura labial através do tato, fala ampliada, Libras tátil, Libras em campo reduzido. Só que a RINS, ela vai te cobrar muitas horas de estágio. Porque, assim, a teoria é uma coisa, na prática é outra totalmente diferente. Então, eles vão te cobrar várias horas de estágio para que você consiga, como é que eu posso dizer, desenvolver as suas habilidades com aquele tipo de comunicação que aquele surdo cego usa. O Hélio, o Carlos e a Bia, nós também oferecemos um curso. Só que o nosso curso ele é muito voltado para a parte de Libras tátil e Libras em campo reduzido e comunicação áptica. Então, a gente vai trabalhar com um nicho. Qual é esse nicho? Pessoas que eram surdas e depois ficaram cegas. E hoje são surdos-cegas, ok? Que usa como a comunicação Libras em campo reduzido e Libras tátil. E aí a gente entra com a comunicação áptica também. Então, os surdos, o guia-intérprete, ele precisa pensar assim, qual é o público que ele vai atender e buscar uma formação dentro desse público que ele vai atender. Claro, Hélio, eu sei fazer a fala ampliada, eu sei fazer o Tadoma, apesar que, assim, os surdos cegos que usam o Tadoma reclamam da minha barba, porque eles falam, fico pegando esse negócio aí e tal. Então, eu deixo eles à vontade, falando, não, tem outras pessoas que podem interpretar para vocês, então vamos deixar os outros interpretarem. Mas se precisar também, eu tiro a barba, como já aconteceu, de eu precisar tirar. Então, eu sei Tadoma, eu sei Libras tátil, eu sei Libras em campo reduzido, eu sei, mas tem dezenas de comunicação que eu, Hélio, não sei. E eu sou um guia-intérprete. Então, na minha concepção, se a pessoa souber uma modalidade de guia-interpretação, seja ela Libras tátil, seja ela em Libras em campo reduzido, e faz isso com maestria, para mim, ele já é um guia-intérprete. Mas tem uma galera que fala que não. Tem que saber vários tipos de comunicação, tem que saber. Para mim, ele já é um guia-intérprete, tá? Ele consegue... O que eu acho que é importante, que eu percebo que falta muito na guia-interpretação, é essa parte de audiodescrição. Eu vejo que falta muito nisso. A pessoa fica aqui, ó, só interpretando na mão do surdo cego e não passa as informações que estão ao redor. Ó, o cara colocou sua cabeça, agora o outro tá chorando ali no canto, o outro tá de cabeça baixa, a plateia tá com sono. No slide, ele mostrou um slide que tem uma foto de uma mulher deitada numa cama. Eu acho que falta muito essa parte de audiodescrição
que eu chamo no livro, inclusive, de descrição tátil. Eu acho que falta muito isso na parte de guia e interpretação, na formação dos guias internos. Essa parte de estudar um pouquinho mais a audiodescrição. Agora, essa formação ela é muito ampla. A profissão ela ainda não é reconhecida no Brasil, e a gente pega carona na profissão de intérprete de Libras mesmo, né? Partindo desse pressuposto que a pessoa vai usar uma língua de sinais aí para interagir com o surdo cego, seja ela a língua de sinais tátil ou a língua de sinais em campo reduzido. Ô, Hélio, infelizmente a gente está no nosso tempo histórico, escutando direitinho, mas, pessoal, eu sei que ficou muita dúvida ainda, muita pergunta. Eu tinha uma lista aqui de coisas para perguntar, mas quem sabe fica para uma outra oportunidade. Mas você que quer adquirir o livro, até tem Oi. Eu tenho ainda uns 15 minutinhos. O tempo de estourando é o de vocês? É o nosso, porque a gente tem aula com os alunos daqui a pouquinho, entendeu? Sem problema, sem problema. Bom, acho que é isso. Como eu estava falando, tudo que vocês precisam saber sobre esse tema, mais profundamente, vocês podem procurar também no livro dele, em tudo. Os tipos de comunicação, a parte da história, falando sobre Helen Keller, falando sobre a surdo-cegueira no Brasil, enfim, vários tópicos, tem vários exemplos também, tá? Tem algumas coisas, inclusive, falando sobre a questão da escrita na palma da mão, que eu achei bem legal, algumas configurações de mãos na guia interpretação, na verdade, na Libras Tátil. É diferente, alguns classificadores não, algumas configurações de mãos, desculpa, mas enfim, tem muita coisa. Mas você está falando da parte de comunicação áptica, né? As configurações de mão usadas na comunicação áptica. Você citou o classificador de pessoas que a gente usa na descrição, na descrição tátil. Mas, assim, o livro, ele está bem... Ele não vou dizer que é um livro completo, porque não é, mas ele tem muita informação, tanto para quem quer conhecer a surdo-cegueira, quanto para quem é guia intérprete. O pessoal sempre me pergunta, eu falo, gente, olha, tem a parte histórica, tem a parte de tipos de comunicação, para quem quer conhecer a surdo-cegueira. Mas tem também a parte de técnicas de guia e interpretação para quem já é da área. Então, o livro está bem completo, então não foi escrito só por mim, tem o Carlos, que ajudou a escrever, tem toda essa parte de comunicação áptica, tem a Beatriz, que é a minha esposa, que escreveu a parte dessa questão da aquisição de língua da criança surdo-cega, e a Kátia também, que escreveu toda essa parte histórica. Então, o livro está bem completo e espero que vocês possam adquirir. Está lá no nosso site, intralibras.com, tá bom? E a gente já disponibilizou, inclusive, aqui já nos comentários, tá bom? Comentários. Pessoal, legal. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada a Valéria, que disponibilizou esse espaço para que a gente falasse um pouquinho sobre, a Mariana, a Lília, que está por trás também, os intérpretes, todo mundo. Então, mais uma vez, agradeço, Hélio. E se você quiser falar mais alguma coisa, só para avisar e dar um tchau para o pessoal aí que ficou perguntando. Eu que agradeço. Eu peço desculpas porque as perguntas foram surgindo aqui, só que eu não conseguia responder, que eu estava num raciocínio, né? Mas numa próxima oportunidade, quem sabe, eu posso entrar só para responder perguntas, tá? Eu que agradeço a Lília, agradeço a Valéria aí, agradeço a Deise. Infelizmente, o nosso intérprete não conseguiu ficar, mas agradeço também pela tentativa. Eu sei que essa parte de conexão, às vezes, dá uns problemas, comigo também dá às vezes, então eu agradeço as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir também, tá bom? É isso aí, então. Boa noite, pessoal, então até uma próxima oportunidade. Boa noite, tchau.